O Flamengo volta a treinar no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, visando o jogo de domingo contra o Fluminense, o clássico Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. E na semana que vem tem a definição de uma vaga, a final da Libertadores da América contra o Grêmio, também no Maracanã. E Jorge Jesus já adiantou, não vai poupar jogadores. Quem tiver condições, não correr nenhum risco de lesão, fica à disposição do técnico rubro-negro. E ele comentou sobre isso na entrevista coletiva, após a vitória sobre o Fortaleza na noite de quarta-feira. Minha cultura não é essa. Minha cultura de treinador não é essa. E eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar. Isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. E está bem. Everton contra o Fortaleza, e nessa partida o Gabigol chegou a 19 gols nesta edição do Campeonato Brasileiro. Superou o número de gols do ano passado, quando ele foi artilheiro pelo Santos com 18. E igualou a marca de Adriano Imperador lá em 2009, o ano do título do Flamengo. 19 gols marcados do Adriano e agora 19 do Gabigol. O Flamengo volta a jogar no domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Com informações do Flamengo, Ricardo Lai para o Fox Sports. É isso aí, domingo tem Fla-Flu, inclusive o Fluminense joga daqui a pouco no Maracanã, já tudo sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense. Quero saber de você o seguinte, o JJ está certo? Jogou ontem, ok, descansa quinta, sexta, sábado e no domingo vamos a correr. Está certo o Jorge Jesus? Eu acho que é muito bom isso que ele está fazendo, que ele está desafiando a ele mesmo e ele está desafiando o futebol brasileiro. Porque a gente se acostumou com uma cultura de mais, pela lógica de que a gente trabalha com muitos jogos aqui, com 2 meses de jogos a mais aqui, 1 mês e meio do que na Europa, então você poupa mais jogadores, mas ele está conseguindo fazer sem lesões. Embora a gente possa pensar que mesmo as lesões que não são musculares, às vezes podem ser causadas pelo acúmulo de jogos. Porque você cansa, você dá uma pisada diferente, você torce, pode acontecer. É um acidente, mas pode acontecer. Agora, eu gosto mais da frase que ele usou desta vez, quando ele diz minha cultura não é essa, do que a frase que ele usou da outra vez, quando ele disse é assim que pensamos na Europa. E quando ele diz é assim que pensamos na Europa, aí a gente tem que pegar o Barcelona aqui na semifinal da Liga dos Campeões, entre uma rodada do Campeonato Espanhol e outra, descansou 9 jogadores. Então não é assim que pensamos na Europa. O inglês e outra, nas semifinais da Liga dos Campeões, ele poupou 4 jogadores e não 9 como o Barcelona. O Tottenham poupou 4 jogadores e não 9 como o Barcelona. O Ajax poupou 3 jogadores e não 9 como o Barcelona. Mas o Barcelona poupou 9. Eles chamam de rodízio, né? Fica mais bonito, porque eles têm um elenco muito melhor, o Guardiola roda muito mais amplo, aí faz o rodízio que a gente chamaria de poupar. Agora, tem um meme, o João Guilherme, sim, no Instagram do louco aí, se fica P é pior, que ele bota um cara que fala assim, torcedores, calma, é um meme. Porque o Jesus está fazendo um trabalho ótimo, tá tudo legal, tudo que ele faz está dando certo, ele tem todo o mérito. O PVC já elencou tudo que ele fez para ser o Jesus que ele é, chegar no Flamengo com essa pompa e circunstância. Mas a cultura dele é essa, só que o lastro físico, fisiológico, de preparação de trabalho, Crisan, pode me corrigir, não é esse. Os caras não estão nos 3 meses que ele está no Brasil, no Flamengo, adaptados e com toda a sua parte física acostumada nessa intensidade, porque o Flamengo joga com intensidade. Sim. O Flamengo joga em cima, é dentro o tempo todo. Assim, tá funcionando, PVC, o que você falou, mas existe uma fadiga. Parece que o Gerson saiu já com cansaço. A necessidade de esticar o chiclete, é moleque, é novo, negão forte, saudável, saradão. Precisa botar os 90 minutos, sabe, dependendo do jogo. Então assim, eu acho que pode ter um pouco de... Ontem, eu acompanhei atentamente a entrevista do Jesus, a gente estava no ar, inclusive colocamos a entrevista do Jesus. Vamos deixar claro uma coisa. E por ele escala o time titular. Mas, durante a entrevista, é só puxar se quiser aí. Ele disse que vai conversar com a comissão técnica
Porque se entender que alguém corre o risco de arrebentar, não foi esse termo que ele usou, esse daí é o termo que eu estou usando, tá? Mas se alguém tiver algum risco de lesão, algo que possa ser observado, antecipado, ele conversando com a equipe, né, que faz parte da comissão técnica, preparador físico, fisiologista, o médico, enfim, ele tira esse jogador e não escala esse jogador. Ninguém disse que ele é isso, tá? Pra também não achar que ele é um irresponsável. O Jesus conhece um pouquinho de futebol, né? E ele sabe que o jogo é na quarta-feira. E muito respeitosamente eu falo, contra o Fluminense, o Flamengo não precisa entrar com o time titular. Ele tem capacidade de colocar um time misto e encarar o Fluminense, fazer um bom jogo com o Fluminense e buscar o resultado com o Fluminense. Isso é uma informação baseada no que disse o JJ, o Jesus. Agora, a minha opinião. Eu não colocaria nenhum titular que iniciará a partida na quarta-feira. Ele já tem o time na cabeça, ele já sabe o time que vai entrar em campo. Eu pouparia os titulares. Um jogo só, Jesus, porque o que vale mesmo é a quarta-feira. Eu faria isso. Eu não sou Jesus, eu não sou o Flamengo, eu dou a opinião que eu quiser aqui. A minha opinião é: poupa o time titular. Vale a pena. Aliás, daqui a pouco, Esportivo do Brasil, revolucionário na época dele, ele me disse uma frase que é a seguinte: João Guilherme, para jornalista não existe segredo. A partir do momento que você recebe uma informação, não pode existir segredo. A sua função é dar a informação. Já já eu tenho uma informação, hein? Aguarde aí, sobre quarta-feira. Ozinho, e o JJ? Você me falou um negócio interessante hoje ali na hora do cafezinho. Você vai se lembrar. Eu vou só colocar a frase inicial para você pegar aí. Você falou assim: mas Joãozinho, ele me trata com carinho, gente. Joãozinho, ele já está poupando. Você lembra o que você falou? Fala, Tetra, fala, Tetra. Você fala, espetacular. Fala, Tetra. Narrador do povo. Opa, boa, boa. O time está sendo poupado para ele. Porque você pode ver que os últimos jogos, o Gabigol e o Rodrigo Caio, eles estão descansadinhos. Só tá com fuso horário. Mas de jogo, viajaram lá com a seleção, o Gabigol jogou um pouquinho, né? Ficaram lá só se alimentando, fazendo os treininhos reduzidos com o Tite e voltaram a jogar agora contra o Fortaleza. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, com a suspensão, já descansaram esse jogo. Semana toda treinando. Infelizmente, poupados pelos cartões. infelizmente, aí teve as contusões também. Né? Então são jogadores que há algum tempo já não atuam. E isso aconteceu em outras rodadas. Então, assim, a fase dele é tão boa e mérito dele, porque quando esses jogadores ficaram de fora, ele colocou os outros atletas com o mesmo padrão de jogo. Se o nível técnico não é igual, né, de René para Felipe Luiz, de João Lucas ou Rodinei para Rafinha, que o nível é diferente, mas a filosofia de jogo do Jorge Jesus e a intensidade que ele cobra e que ele trabalha os seus atletas fez esse time manter um mesmo ritmo e até resultados também. Então, assim, ele está num momento que tudo que ele fala, tudo que ele faz é o último no caso para aquele que vai ficar fora. Sim. Mas assim, você tem que encarar como é o último jogo. É a decisão. É a decisão. Tem que ter um tratamento diferenciado. E aí, eu pego assim, ele tem essa frase que ele diz: que poupar, descansar? Descansar é quinta, sexta, sábado e domingo correr. Mas ele também complementa para aqueles que estão em condições. Isso aí. E é claro que a avaliação que o Tanuri, que o fisiologista, que o departamento médico total ali, que o preparador físico vão passar para ele as informações. Ó, esse cara aqui, mesmo com esse período de treino com repouso, ele não se... E aí é pela liderança que ele tem. O Gabigol disse hoje, por exemplo, quem não quer jogar no Fla-Flu? Eu quero jogar, quero ir pro jogo. E existe uma tecnologia, uma cadeira chamada Cybex, que é energia exocinética. Como se você imagina você dentro da piscina. Quanto mais força você faz para chutar, mais força contra tem. Essa cadeira, você fica amarradinho, sentadinho. Quanto mais força você faz, tanto para estender quanto para flexionar, tem um gráfico que mostra. Quando tem a mínima dúvida de qualquer lesão
lesão muscular ou de uma perna mais fraca que a outra, alguma lesão querendo vir, eles sentam o garotinho lá, amarra aqui na cintura, o cara faz a força pra frente, quanto mais força ele fizer, mostra. E aí mostra qualquer desequilíbrio muscular. O Flamengo tem essa tecnologia, o Tanuri é super competente. O departamento de fisiologia do Flamengo é um dos tops. Inclusive, ajuda em alguns momentos, assessora a seleção brasileira. Fica muito no discurso também de Jesus para mostrar, ó, aqui, como ele já disse, na Europa às vezes os caras pedem folguinhas pós-jogo. Aqui ninguém nunca me pediu. Isso aí. Para manter a chama acesa. Isso é muito bom, tem sempre que manter a chama acesa. E aqui Foi no bem na Expediente fisiologia Futebol, agora, João? a chama, muito bem, a chama continua muito alta aqui no Expediente Futebol e vai aumentar mais ainda, porque nós vamos falar de possibilidades para quarta-feira no grande jogo Flamengo e Grêmio, que terá transmissão para todo o Brasil do Fox Sports, a Casa da Libertadores. Vocês conhecem o bonde do sinal? O bonde é forte, é firme. Mostra aí o bonde do sinal. Rafinha parou o carro dele no sinal, a garotada que estava por ali reconheceu, ele abaixou o vidro, resenha com a galera, gravou e botou na rede social. É claro que aquela primeira imagem do Rafinha logo após a cirurgia, ele com aquela máscara, assustou muita gente. Mas por essa imagem aí, é claro que ele não está correndo, não está em choque com ninguém como num jogo de futebol, mas passa a impressão para nós leigos que o Rafinha, graças a Deus, está muito bem, né? E assim, a alegria, né? Com a molecada ali. O Rafinha também vive um momento, né, de amor ao Rio de Janeiro, ao Flamengo. E ele está muito feliz de estar aqui, né? Ele quis vir para o Flamengo. E eu acho que é um jogador importantíssimo para esses momentos decisivos. A presença dele no jogo de quarta-feira, esse é um que vai ser poupado. Vai, esse não tá, o Fla-Flu tá fora. Não, mas assim, há um trabalho feito no Flamengo para esse jogador estar em campo, ele e os outros também, em campo na quarta-feira. E ele, por esse clima dele aí, ele também é assim dentro do vestiário, com os jogadores, né? É um líder, hein? É um líder. Então, assim, é um jogador importantíssimo, fundamental, e é bom ver, né? Um jogador vitorioso fora, né, do Brasil, um jogador experiente de Bayern de Munique, né? De tantos jogos de Champions League. Você vê o astral do cara, o que o Flamengo faz, né? Parece que ele tá começando a carreira. Assim, Pro moleque faz muito bem, né, Zinho? O cara vê o Rafinha que ganhou tudo, quantas Champions, chega aqui, o moleque o cara tá treinando, corre, tá machucado, quer jogar, participa. É o que você falou do Zico, do Adílio, é uma inspiração. Imaginem o Tuller, o Reinier, que são meninos, né? Como um dia o Zinho e o Getúlio Vargas foram, começando a carreira, olhando o Rafinha, o Felipe Luiz, dedicados, fazendo isso. Muito legal a imagem aí do Rafinha, o bonde do sinal. É maravilhoso. Como diz o Oswaldo Pascoal, que ele falava, né? O Flamengo precisa de laterais. Agora ele falava tem, bem. agora tem. Como fez bem ao Flamengo esses laterais? E são grandes laterais. Atenção. Felipe Luiz. É o Flamengo mesmo para fazer isso. João, muito bem, então vamos aguardar aí. O nosso programa tem muita audiência. Opa! Né? Eu tenho muitos amigos, é claro, né? Muito tempo no Flamengo. Aí eu recebi uma mensagem aqui, ó. Ele falou assim, ele me trata até como capitão ainda. Capitão, contra o São Paulo, antes do Grêmio, ele poupou Rafinha, Felipe Luiz e Gerson. Ele se referindo ao Jorge Jesus. Jorge Jesus, isso. Ele poupou esses 3 jogadores. E ele sempre consulta o médico, fisiologista, para saber das condições dos atletas. Na comissão técnica, tem um profissional que é controlador de cargas. Então, sabe, o Jorge Jesus falou isso tudo, mas ele é um profissional de altíssimo nível e trabalha com a comissão técnica competente. Muito. E também tem a direção do clube que está ali dando apoio para ele. Então é claro que se tiver alguém com alguma fadiga muscular, aí tem lá o controlador de cargas, e isso aí vai ser feito para saber quem tem condições para jogar contra o Fluminense e não afete o trabalho para o jogo mais importante do ano, que é o jogo contra o Grêmio.